Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma das nossas lives do Clube do Livro 3.0 sobre o poder do subconsciente de Joseph Murphy. Hoje, capítulo 6 deste livro, O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. Vamos continuar aprofundando nos ensinamentos presentes neste livro. Hoje o capítulo 6 sobre técnicas práticas de cura mental, ele fala. Técnicas práticas para influenciar a mente subconsciente. Então vamos chegando, vamos nos preparando. Então, vamos conversar hoje. O tema da nossa live de hoje são técnicas práticas para a gente influenciar a nossa mente subconsciente. É extremamente importante esse capítulo, porque quando se trata de mente subconsciente, não adianta você ficar só na teoria, você ficar só no intelecto, você ficar só no estudo, não adianta. Na verdade, não é só em relação à mente subconsciente, isso tem a ver também com a espiritualidade em si, ou qualquer outro tipo de linha de conhecimento que você esteja envolvido. Não basta o conhecimento e intelecto, precisa ter a aplicação. Senão você fica com obesidade mental e a sua vida não muda em nada. Dependendo do caso, pode até piorar. Inclusive o Bert Hellinger diz que o excesso de informação é obstrutivo para a ação. Isso é uma fala dele. O excesso de informação pode ser obstrutivo para a ação. Então você precisa ter as informações certas e com base nessas informações certas você já ter mudança de comportamento, você já ter aplicação do conhecimento para que se torne sabedoria prática, sabedoria aplicada. Tá? E em relação à mente subconsciente, sim, se você estudar determinados assuntos que enfraquecem suas crenças limitantes, isso ajuda. Tá? Vamos supor que você tem uma crença limitante sobre algo, aí você estuda alguma coisa e esse estudo quebra ali a sua crença limitante. Isso já ajuda. Porém, você vai precisar ir para a realidade e aplicar aquilo. Né? Sentir aquilo. O que a programação neurolinguística fala? O mapa não é o território. O mapa não é o território. Às vezes você fica só na questão da informação. O que isso te dá? Isso te dá um mapa. Te dá um mapa sobre o assunto que você está estudando. Mas a realidade prática, o território, muitas vezes pode ser muito diferente. Né? Igual eu falo, vamos supor que você é um professor de natação. Aí você pega livros de natação e você estuda tudo sobre natação. Entrar na água é outra história.
aplicar aquilo que está no livro na água é uma outra história. Ou, vamos supor que você pega um alimento específico. Tem até um exemplo de uma metáfora espiritual nessa questão, né? De que experienciar a coisa é totalmente diferente de saber sobre a coisa. Vamos supor que chega uma raça alienígena aqui no planeta e ela vê ali um determinado tipo de alimento. Aí ela estuda tudo sobre aquele alimento, todas as características fisiológicas, ali, bioquímicas, tudo. A composição, a parte de crescimento ali, biológico, como que se dá, estuda tudo em relação àquele alimento. Mesmo ela fazendo isso, ela nunca vai conseguir ter a percepção da ingestão daquele alimento. Quando ela ingerir aquele alimento, aquela informação, como é que você vai passar para eles como que é comer aquele alimento? Entende a diferença entre o conjunto, o mapa? Você pode ter um mapa ali, um manual sobre aquele alimento. Agora, ingerir ele, experienciar ele, é algo que transcende o intelecto. E assim funciona em relação à mente subconsciente, em relação à espiritualidade. O mapa não é o território. Então nós precisamos ter uma postura muito prática em relação a tudo aquilo que a gente aprende, porque a verdadeira espiritualidade, se você realmente está buscando avançar no caminho espiritual, com sinceridade mesmo, no caminho de autoconhecimento, no caminho de transformação, a verdadeira espiritualidade ela não é teórica, ela não é só devaneios, ela não é só um misticismo imaginativo, né? Ela precisa ter mudanças práticas de comportamento. É aí que você mede o grau de evolução das pessoas. Para perceber. Vamos supor que você tem duas pessoas no caminho espiritual. Uma pessoa é um erudito da espiritualidade. Ela sabe tudo, leu todos os livros. Só que aí no comportamento, na vida real, aquele comportamento avançou isso aqui. Aí vamos supor que você tem uma pessoa que estudou isso aqui, mas o comportamento dela é transformado, o comportamento dela é mais positivo, é mais benéfico nesse tanto. Qual das duas pessoas é mais evoluída espiritualmente? Vocês acreditam, vocês consideram? A primeira ou a segunda? Coloca no chat para mim. O que vocês pensam a respeito? Qual das duas tem um grau de evolução espiritual maior? A primeira ou a segunda? A segunda? Com certeza. Porque você precisa aterrar o conhecimento que você tem. Senão ele é só uma nuvem que está em volta da sua cabeça. É uma nuvem. Ainda está no plano imaterial, entende? Você não trouxe para essa realidade. Você não trouxe para a sua personalidade de verdade. Aqui é um começo. É uma etapa importante. Mas sem aterrar, você não materializou aquele conhecimento. Né? E quando a gente fala de mente subconsciente, então, isso é
isso é ainda mais forte, porque nós precisamos aplicar determinadas ferramentas práticas para que possamos realmente influenciar ela, né? E aí existem técnicas específicas, técnicas da programação neurolinguística, técnicas da hipnose, técnicas meditativas, e aqui ele coloca umas técnicas também, e aí a gente vai conversar a respeito, né? E eu já, na live passada, eu já comentei um pouco sobre uma delas, né? A primeira técnica, por exemplo, que ele cita aqui, é a prece, né? A oração. A oração é uma técnica, uma ferramenta para você influenciar a sua mente subconsciente. Porque o que é a prece, o que é a oração na definição dele aqui, né? Ele coloca aqui que a prece é a formulação de uma ideia a respeito de algo que queremos que se realize. É o desejo sincero da alma, quando é feita de coração. Porque senão a pessoa pode ficar só ali vibrando no desejo do ego, né? Seu desejo é sua prece. Tem origem em suas necessidades mais profundas. Aí, existe uma diferença que é importante a gente conversar. Existem desejos na nossa vida que vêm do ego, que muitas vezes não está alinhado com o que é bom para nós, né? Por exemplo, um criminoso ele pode até fazer oração para que as coisas dele ali dê certo. Eu já vi isso. Ele tá manifestando um desejo da alma dele ou do ego? Do ego. Então, existe uma diferença entre desejar, aí que você precisa tomar cuidado. Essa diferença entre desejar e almejar são duas coisas diferentes. Desejar e almejar. Desejar, quando você... É aí que Buda fala, né? Que a origem do sofrimento está nos desejos incontrolados, né? Desejar, ele vem dos chakras inferiores. Está mais conectado com a nossa personalidade. O ego. Às vezes esse ego está mais alinhado e deseja coisas positivas. Às vezes não. É só você ver como que a sociedade está. A sociedade está do jeito que está porque as pessoas não controlam os seus desejos. Não controla desejo em relação à comida, não controla desejo na sexualidade, não controla desejo na ganância, não controla desejo em várias questões. Por isso, não tem autocontrole, autodomínio. Tá? E isso vem principalmente do segundo chakra, o segundo centro de energia, que é o corpo emocional. Né? E quando esse chakra ele não está em harmonia e sobre o domínio da pessoa, ela manifesta oitavas inferiores desse chakra, as paixões, esses desejos nocivos, viciantes. Né? Almejar vem da palavra alma. Almejar vem da palavra alma, por isso que se chama almejar. Almejar já é um processo diferente, é um tipo de desejo um pouco diferente. É uma inspiração, é um entusiasmo,
É uma alegria profunda em relação a uma realidade que deseja ser vivida. É um brilho nos olhos. Vocês conseguem entender a diferença? Normalmente o desejo, ele é impulsivo. O desejo é impulsivo. Almejar já é um processo inspiracional. É uma coisa que te brilha os olhos, é uma coisa que você, sabe, se emociona positivamente, que te eleva quando você vislumbra o seu objetivo conquistado. Aí você já está vibrando no coração. Você já está vibrando no coração. E quando você faz a sua prece, ou faz a sua visualização, ou faz o seu... Ou você simplesmente pensa nos seus objetivos, ativando esse centro de energia, aí você está conversando com a sua alma. Aí realmente é a vontade que vem do seu coração, e é uma vontade para você que está mais alinhada com a vontade divina. Com a vontade divina. Vem uma leveza, sabe? Vem uma certeza de que é o melhor para você. Aí você está no seu coração. Você almeja, ao invés de o desejo, sabe? Do ego. E a prece, quando ela é feita nesse espírito de almejar com a alma, ela tem muito mais força. Porque senão você vai fazer uma oração ali com base no seu desejo egóico. E aí esse desejo egóico, ele não está em alinhamento com aquilo que o divino sabe que é o melhor para você. Isso vai ter menos força, ok? Menos força. Mas é lógico que você tem força de criação também. Porque senão as pessoas não criavam realidades negativas com base em pensamentos e em emoções descontroladas. Também tem força. Agora, se você quer criar uma realidade alinhada com a sua essência, alinhada com a vontade divina, que flui, você precisa estar baseado nesse centro de energia e almejar. E quando você pensar nos seus objetivos, vibrar com essa região. O seu coração precisa estar no seu objetivo. Por exemplo, uma pessoa que quer ter sucesso, para agradar os pais, para provar algo para os pais, para provar algo para os amigos, para a sociedade. Ela está vibrando, ela está almejando, é algo de coração mesmo, ou ela está nos desejos inferiores? Ela está nos desejos inferiores, e por isso que tem menos força, e por isso que ela atrai sofrimento também. Atrai rejeição, porque ela já está vibrando nisso num lugar de falta de reconhecimento, entende? Então, a prece precisa ter esse tipo de sentimento. Ele até fala aqui, ó, o segredo da prece eficaz reside em instalar na mente subconsciente o resultado desejado. Aí isso conversa com a live passada, onde você une a visão, o sentimento desse jeito que eu trouxe para você, a palavra e os seus comportamentos em coerência, tá? Com aquilo que está sendo buscado. Entenderam? Então, quando você vai fazer uma oração, você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, muitas pessoas... Quando você vai fazer uma oração e elevar os seus pensamentos a Deus, você precisa tomar cuidado qual é a atmosfera desses pensamentos. Você não pode ficar ali numa vibração de carência, de falta.
Por isso que normalmente o ideal, você precisa vibrar. Você precisa vibrar gratidão e você precisa vibrar abundância. E você precisa vibrar benevolência para a sua prece ter mais força. Então, quando você vai fazer uma oração, por exemplo, você já precisa começar a oração agradecendo tudo que você já tem e tudo que você já é. Você precisa começar com isso. Agradecer tudo que você já tem e agradecer tudo que você já é. E, inclusive, você pedir para que o Divino direcione isso também para as outras pessoas. Tudo que você já tem, tudo que você já é. Por exemplo, você agradece o teto que você tem em cima de você. Você tem um lar. E você também pede para que o Divino possibilite isso para as pessoas que não têm. Imagina você começar a sua oração desse jeito. É totalmente diferente de que você já faz ali um processo de carência logo de cara. Você está vibrando na carência. Você está enviando uma energia complicada para a mente subconsciente. Então você primeiro agradece, né? E você pede o compartilhamento aos outros de todas as bênçãos que você já tem. E depois você já agradece, aí é uma outra técnica que ele coloca aqui, a técnica da gratidão. Você já agradecer por antecipação aquilo que você está buscando na sua vida. Vamos supor que você está buscando prosperidade. Então, se você vai fazer uma oração, já corrige o foco na escassez da sua mente. E já agradece, né? Já agradece pelo livro, já agradece pelo celular que você está vendo a live, já agradece a cadeira que você está sentado, já agradece a cama que você teve para dormir, já agradece o café da manhã que você tomou, já agradece tudo que você já tem. Já corrige o foco na falta, já corrige a vibração de carência. Começa agradecendo por tudo que você já tem. Depois, pede para que o Divino compartilhe isso para as pessoas que não têm. As graças que às vezes você recebe e nem percebe, que o Divino compartilhe com quem não está usufruindo disso. E depois disso, você já agradece pela sua prosperidade que o Divino já reserva para você, que vai chegar no momento certo. Você já agradece pela riqueza que chega na sua vida cada vez mais. Você já agradece pela oportunidade de aprendizado. Você já agradece pela saúde. Já agradece pelo amor que chega em você de várias formas. Técnica da gratidão, ele coloca aqui. Isso é muito importante também, por exemplo, você ter um caderno de gratidão. Já agradece pelo seu emagrecimento. Para de falar que você não consegue, que nunca dá certo. Você fica num looping, que nem um robô repetindo algo, aí já agradece pela sua saúde perfeita. E para ajudar nisso, você pode ter um caderno de gratidão, para corrigir a sua consciência nesse sentido. Você parar de vibrar sempre naquilo que você não quer mais. Você precisa vibrar naquilo que você verdadeiramente quer. Como se já fosse a sua realidade. Tenha um caderno onde diariamente você escreve 5 coisas, pelo menos, ao qual você já é grato. 5 coisas. Das mais simples, que você já é grato hoje ou que você já é grato no passado. Eu agradeço por, por ter um filho saudável. Eu agradeço por ter um teto. Eu agradeço por ter me formado na área tal. Eu agradeço qualquer coisa, por alguém da minha família estar bem.
você vai encontrar, se você corrigir a sua visão, você vai encontrar muita abundância em volta de você. Só que a mente, ela é complicada, ela é... O que você precisa entender? A mente humana, ela é automatizada para focar no problema. Pode ver, você tem um problema, você só foca nele, você não foca na solução. Porque a mente, ela é automatizada nisso. E ela é automatizada também em focar na lacuna, focar na falta e focar no perigo, porque é a função dela. É a função dela, nos proteger. O núcleo da mente, infelizmente, acaba sendo o medo. Porque a mente, ela é destinada a nos proteger nessa realidade, a resolver problemas. Então, se você não dá a direção positiva para ela, ela sempre vai para essa direção. Sempre para a direção do problema, sempre para a direção da programação passada, sempre para a direção da falta, da lacuna, do erro. Pode ver, você pode acertar 30 coisas no dia. Se você erra uma, sua mente já esquece dessas 30 e vai focar nessa uma aí, e você vai ficar se sentindo mal a respeito disso. Então, corrige isso. Usa esse caderno de gratidão e inclui também autorreconhecimento. Se elogia por determinadas coisas. Porque às vezes você fica buscando reconhecimento externo, mas você não se reconhece das coisas. Tá? Certo? Outra técnica que ele coloca é a técnica da visualização. Isso tem duas aqui principais que ele coloca que tem a ver com visualização. A primeira é a visualização em si. O quanto é importante você transmitir as imagens mentais para o seu subconsciente em relação àquilo que você está buscando. A mente subconsciente, e inclusive você, no sentido comportamental, você precisa ter referência, você precisa ter um modelo a ser seguido. Por isso que é importante, por exemplo, vamos supor que você quer emagrecer. É importante você ter, por exemplo, acompanhar nas mídias sociais alguém que você modela, que tem o corpo exatamente que você busca, que tem os comportamentos que você busca, que tem o perfil de pensamento que você precisa ter. A mente precisa de referências, de referencial. Se você é terapeuta e quer ter sucesso nessa área, você precisa acompanhar ali 5 terapeutas que têm um posicionamento, que tem um resultado, que tem exatamente da forma como você busca. E isso tem que ficar como prioridade nas suas mídias sociais. E você precisa fazer um filtro em quem você segue, o que está influenciando positivamente a sua mente, o que está influenciando negativamente. Toma cuidado, porque o subconsciente ele pega essas imagens que você lida diariamente nas mídias, na televisão, seja o que for, e usa isso para direcionar o seu comportamento. Tá? Então, tudo aquilo que você busca na sua vida, você precisa ter uma imagem final do resultado. Como seria? Se você busca emagrecer, como que é exatamente o corpo que você busca? Você tem isso, essa imagem? Como que são os resultados dos exames? Os resultados dos exames, sabe? Se você for descrever o seu resultado final, como você descreveria e como isso se traduz numa imagem? A sua prosperidade é a mesma coisa. O que é prosperidade para você?
O que é sucesso para você? Isso é relativo para cada pessoa. Então, o que é? Você precisa ter isso bem descrito, isso se transformar numa imagem, e essa imagem, ela precisa estar viva para você, e essa imagem precisa disparar em você, Joe Dispenza fala, emoções elevadas. Inspiração, entusiasmo, alegria, realização, felicidade, segurança, confiança, clareza. Então, por isso que eu oriento que vocês façam o quadro dos sonhos, para corrigir a visualização de vocês. Põe um quadro aí na sua casa e pega os seus objetivos de vida e coloca ali imagens que traduz exatamente o seu objetivo. Coloca, por exemplo, ali, vamos supor que você quer emagrecer, coloca ali a foto das comidas saudáveis que você precisa inserir na sua vida. Porque às vezes você quer comer saudável, mas na sua mente ali só fica passando imagens das comidas gordas. Reflita sobre isso. Você quer emagrecer, quer comer saudável, mas aí na sua mente só fica passando as imagens das comidas inimigas o tempo todo. Essa influência vai ser muito forte. Então você já precisa corrigir essas imagens que ficam fixas na sua mente. Entendeu? Usa o quadro. A quantia de dinheiro. Coloca o número lá. Quanto você quer ganhar por mês. Quanto você quer ganhar no ano. Coloca lá. Quanto você quer ter poupado. Coloca lá. Relacionamento amoroso. Coloca a imagem de um casal. Vamos supor que você tem o sonho de ter um bom relacionamento amoroso e viajar com a pessoa. Põe a imagem de um casal num lugar bonito ali, aproveitando. Eu e a Marina, nós fizemos muito isso. Eu já tiquei muita coisa do meu quadro. Muita coisa. Por exemplo, eu coloquei no meu quadro ter um estúdio de gravação mais bonito para o Instituto, com materiais profissionais. Esse ano a gente realizou isso, investi nos materiais, nós estamos com bons materiais lá para fazer o trabalho. Né? O que mais que eu coloquei? Viagens, tem vários lugares lá que estão lá que a gente já ticou no nosso quadro. Que mais? Quantia financeira. Já bati metas do meu quadro. Que mais? Realizações profissionais. Então você precisa traduzir isso para passar para o seu subconsciente com clareza a direção do seu objetivo por meio de imagens. Aí nós estamos agora falando de imagens fixas, que traduzem o resultado final. Morar na chácara, exatamente. Nós mudamos para a chácara esse ano e estava lá no nosso quadro, morar num lugar com natureza. Tinha foto lá. E a gente programava isso para vários anos para frente e aconteceu meses para frente. Então agilizou o processo. A gente colocou intensidade nisso. Então, a sua imagem que você coloca lá, ela precisa traduzir, quando você olhar, traduzir a conquista final, trazer o sentimento de conquista final em relação àquele seu objetivo. Então faz o seu quadro. Se você não consegue colocar o quadro, faz uma pasta. Pega uma pasta e cola ali as imagens numa pasta. Tá? Usa isso. E aí vem a próxima etapa da técnica.
Aí você vai precisar treinar e trabalhar a sua imaginação. Que é o quê? O Joe Dispenza usa isso também, que ele chama de Mind Movies. Mind Movies. Aí você precisa fazer o quê? Pegar essa imagem e transformar ela num filme na sua mente. Como se fosse a jornada do herói. Sabe a jornada do herói? Então, vamos supor que você quer emagrecer. Você põe essa imagem final do resultado final. Além disso, o importante é você transformar isso num filme e vivenciar isso na sua mente. Por exemplo, você se colocar em meditação, você se colocar no processo de oração, e vamos supor que a sua questão é o emagrecimento. Você já se visualiza indo fazer os exercícios, cumprindo a realidade de exercício, indo se alimentar de forma saudável, dizendo não para os alimentos inimigos, e isso se repetindo no outro dia, e você vivencia na sua mente etapas do processo e também a conquista do resultado final. Aí você se imagina na sua mente subindo na balança e a balança mostrando o peso certo para você, e você vibrando e comemorando e se reconhecendo por ter pagado o preço no processo. Aí no dia seguinte você se visualiza fazendo de novo a mesma coisa, comendo adequadamente, indo no supermercado, comprando os alimentos certos, e você mais uma vez indo fazer um exercício, agora ao ar livre, agora um esporte. Percebe? Aí você transforma a sua imagem final num roteiro de um filme. E você é o ator, você é a atriz. Você é a atriz. E você vai vivenciar na sua mente, você vai vivenciar na sua mente você agindo como se você já fosse. E como se você já tivesse vencido. E você transforma isso, o Joe Dispenza chama de ensaio mental. Você transforma isso num ensaio mental. E aí diariamente, é aí que está onde a maioria das pessoas trava no processo. Que aí a pessoa faz uma vez. A pessoa faz 2 vezes e já quer que tudo mude. Você precisa persistir e fazer esse processo por algumas semanas. Você precisa fazer o processo por algumas semanas, por alguns meses. Porque faz quanto tempo que você está automatizada no resultado anterior? Anos, às vezes décadas. Então você precisa ter paciência. Paciência em fazer o que precisa ser feito por tempo suficiente. E o padrão antigo vai brigar, ele não vai embora fácil. Você automatizou ele durante anos. Tá? A Malu deu uma dica boa em relação às imagens. Coloca na tela do celular para você ver diariamente, o tempo todo. Isso é muito importante. Muito obrigado, Edna. Fico muito feliz. Entende? Então transforma num filme que você vai vivenciar dentro de você. Às vezes no começo você não vai conseguir imaginar com nitidez. Por quê? Porque a sua imaginação ela não está treinada. Nós paramos de ler livros de histórias, livros de romances que treinavam a nossa imaginação. Agora é só tela e está tudo pronto, né? Já vem tudo pronto. Então a nossa imaginação ela está atrofiada. Então nós precisamos treinar.
A sua visualização, esse filme, ele vai ficar cada vez mais nítido conforme você for fazendo. Então você faz esse ensaio mental, já se visualizando ali, vivendo o processo e vencendo o processo e conquistando o resultado final e sentindo a emoção final positiva no agora. É aí que é o segredo. Essas imagens e esse ensaio mental precisa te trazer a emoção da conquista final, a ponto de você já sentir que conquistou no agora. Quando você chega nesse ponto, você está muito mais perto de manifestar aquilo que você busca. Principalmente se aí você sai desses exercícios e no seu comportamento você também está cada vez de forma mais alinhada. Aí por meio do seu comportamento vai dando congruência entre o plano invisível que você está criando por meio da sua visualização, por meio do seu ensaio mental, por meio desse filme do seu novo eu, esse filme da sua nova realidade, e o seu comportamento. Vai dando ressonância, vai dando sinergia. O Hélio Couto pega muito no pé das pessoas que fazem a ressonância dele lá, por exemplo. Faça a ressonância para atrair mais facilmente aquilo que você busca, porém, deixa o seu comportamento congruente com aquilo que você está pedindo, tá? Que aí vai dar uma ressonância muito maior para você manifestar a sua realidade, tá? Então, para você... Aí ele chama aqui a outra técnica de técnica da transferência. Basicamente, por exemplo, quem fez o workshop de hipnose sistêmica, a primeira técnica que eu fiz ali, não sei se vocês perceberam, foi a técnica da transferência. Onde você foi ali e num cenário visualizado ali, entrar em contato com a consciência da mente subconsciente, com a inteligência da mente subconsciente, por meio da sua intenção, por meio de imagens, por meio de sentimentos, você enviar o comando. Você enviou ali imagens do seu objetivo, sentimento, intenção, por meio das palavras também, e num estado mais favorável, num estado de relaxamento, num estado de transe que é o adequado. Tá? Ele fala para você que é favorável você utilizar no estado de devaneio, que basicamente tem a ver com aquilo que eu falei para vocês, de aquele estado entre o sono e a vigília. Sabe quando você escapa por uma outra realidade por um tempo? Então é importante você fazer isso em relação ao seu objetivo. Você ficar devaneando, você escapar por um tempo e vivenciar no seu mundo interior a realidade que você almeja. É como se você ficasse... Entenda assim, ó. Quando você está buscando um objetivo na sua vida, você precisasse ficar flertando com o próximo nível, flertando com esse seu objetivo. Aí você lê livros a respeito, você vê perfis que tem a ver com o objetivo que você busca, na sua imaginação você vislumbra aquilo, sabe? Você precisa imergir. Por isso que existe muito a questão de imersão na área de desenvolvimento humano para ter transformação. Porque você ficar ali por bastante tempo imerso com todas as suas vias sensoriais direcionadas para a conquista daquele objetivo. Isso
Isso imprinta no seu sistema nervoso. E o subconsciente fica com essa influência por muito tempo. Muito tempo. Então, por exemplo, uma nova habilidade que você deseja desenvolver, é importante você fazer uma imersão. Praticar aquilo até a exaustão. Por exemplo, vamos supor que você deseja aprender a gravar vídeos para as mídias sociais e você tem uma trava nesse sentido. Tá? Você tem uma dificuldade, uma resistência. Imagina se você vai fechar uma tarde, pelo menos uma tarde em 4 horas. E durante 4 horas você vai gravar um vídeo atrás do outro, sem parar. Sem parar. Falando qualquer coisa. Mas você vai imergir nisso. Aí você vai ver vídeo ali no YouTube de como gravar vídeo. Você vai conversar com a Malu, que está aí, que trabalha com isso também. E vai pegar orientações com ela. E você vai aplicar. E você vai ficar 4 horas só fazendo isso. Como é que vai ser? Qual é a diferença de você fazer isso ou você, uma vez por dia ou 2 vezes por semana, você, durante 5 minutos, você tentar fazer ali, você tentar gravar ali? Qual a diferença? Muitas pessoas falam, muitas pessoas falam do meu potencial de comunicação e tudo mais, né? Às vezes chama de dom, mas ninguém calcula quantas horas de live, quantas horas de aula, quantas horas de vídeo tem no meu histórico. Ó, calculem aí, tá? Primeiro clube do livro teve 56 lives. Aí, normalmente as lives nossas duram 1h15. Põe na calculadora aí, quem tem calculadora fácil aí. 56 vezes 1h15. Aí o Clube do Livro 2.0 teve 63 lives. Aí você soma mais 63 vezes 1h15. Esse Clube do Livro já estamos na live 7. Calcula aí mais 7 vezes 1h15. Aí as outras lives que eu já fiz que não é do Clube do Livro. Pode colocar aí mais dezenas aí. Põe umas 40 na conta aí também. Aí pega todos os cursos e formações que eu já dei aula e já gravei. Formação de hipnose, já tem quase 200 horas de aula gravada. Formação de constelação, a mesma coisa. Curso de psicossomática, mais 70 horas. Curso de radiestesia, já pode pôr umas 40 horas. Quanto tempo falando? Quanto tempo dando aula? É muito tempo imerso numa determinada atividade. E você precisa identificar quais são as competências, as habilidades que vão fazer diferença na sua vida, e você precisa ter essa postura de você imergir naquilo e fazer muito aquilo por muito tempo. Entenda que a sua atividade e o resultado que você busca, ele depende de rotinas. Quando eu comecei, eu não conseguia gravar um vídeo lendo, sabe, com os tópicos ali, ficava horrível. Tudo pausado, a postura errada, travando, enroscando, precisava parar e voltar várias vezes, porque dava branco ali. Ontem eu gravei um vídeo de apresentação de um curso nosso, sem escrever nada antes, sem colocar nada de tópico antes, direto assim, de primeira,
Mas como que isso se desenvolveu? Fazendo muito, gravando muito, ensinando muito. Cuidado com essa filosofia do dom. Ai, a pessoa tem o dom. Ou você consegue ou você não consegue. É talento. Você pode nascer com inclinações. Devido ao seu perfil, você tem inclinações. Devido à sua astrologia, você tem inclinações que favorecem. Eu tenho isso na comunicação. O meu ascendente é em Gêmeos. Gêmeos é um signo de comunicação. E o ascendente tem a ver com como você se expressa no mundo. Então, tem o potencial de comunicação, mas isso não seria expressado se eu não me colocasse para me comunicar muito. Não adianta. Né? Eu sou taurino. Taurino tem a questão da persistência. Mas nada iria adiantar se eu não me colocasse para estimular esse potencial. Por exemplo, eu treino e pratico esportes de resistência, esportes de persistência. Então você precisa pegar os seus pontos fortes e colocar lenha na fogueira nos seus pontos fortes. Lenha na fogueira, para potencializar isso cada vez mais. Senão, você não usufrui dos seus potenciais. Né? E os seus pontos fracos você também precisa administrar, cuidar, trabalhar, para que não se torne uma amarra para você. Né? Tudo bem? Então vamos para a próxima técnica aqui que ele coloca aqui. Outra técnica. Ele chama aqui a questão de corrigir o lar mental, né? A importância disso. Para quem já estudou, ou para quem vai estudar hipnose com a gente, vai ouvir falar sobre as submodalidades, que é um conceito de base da hipnose, porque tudo funciona na nossa arquitetura interior com base nisso. O que são as submodalidades? É o subproduto dos sentidos, dos 5 sentidos. Igual eu falei da visualização. Tudo que você utilizar para criar a sua imagem, a sua visualização, você está usando submodalidades visuais. Por exemplo, você vai ver as cores, você vai ver o tamanho das coisas, você vai ver a distância das coisas, a largura das coisas, o brilho das coisas, se está perto, se está longe. São submodalidades visuais. Aquilo que você ouve, por exemplo, o seu diálogo interno, você conversa com você mesmo. Você ouve as palavras, isso é submodalidade auditiva. Auditiva. E tudo que você sente, sensações no corpo ou emocional, é sinestésico. São submodalidades dos sentidos sinestésicos, o tato, o gustativo, o paladar, né? O paladar, o gustativo, o tato. Quais são os 5 sentidos? Vamos lá, vamos ver se vocês estão antenados. Visão, audição, tato, paladar. O que mais? O que mais? Olfato. 5 sentidos. O olfato, o paladar
e o tato se encaixam no sentir, no sinestésico. Tá? Sinestésico. Então, quando você faz a sua visualização, quando você está fazendo esse filme interno, você precisa ativar e usar essas submodalidades de uma forma bem vívida para você, forma positiva. Os seus subprodutos visuais precisam ser positivos para você, precisa impregnar bem. Por exemplo, a sua visualização, esse seu filme precisa ser vívido, brilhante, intenso, precisa estar perto de você. O que você ouve a respeito ali? Você precisa ouvir palavras positivas. Você precisa ouvir o som das cornetas da glória do seu objetivo. Você precisa estimular o auditivo. Você precisa escolher uma música. O Joe Dispenza põe essa técnica. Você escolher uma música para você ancorar a conquista do seu objetivo. Eu tenho uma música que eu escuto e que ao escutar ela eu lembro do meu objetivo. E vem as imagens mentais, vem o sentimento de vitória. Pensem nisso. Traz uma música aí e correlaciona ela com o seu objetivo conquistado. Música é o quê? É submodalidade auditiva. Tem o som grave, o som agudo, são submodalidades auditivas. E aí, no sinestésico, tem o sentimento de leveza, o sentimento de bem-estar, o sentimento áspero, liso, duro, mole. Entende? Super. O que mais? Tem alívio, tem pressão, tem cheiro ruim, cheiro bom, cheiro doce, o paladar doce, o gosto amargo, doce, azedo, submodalidades sinestésicas. São variações, ramificações dos 5 sentidos. E você precisa usar isso nas suas visualizações e nesse ensaio mental. E se por algum acaso, em relação ao seu objetivo, você tem submodalidades negativas, você precisa mudar isso. E você pode mudar isso. O Napoleão Hill chamava a imaginação de oficina da mente. Por que oficina da mente? Porque você pode mudar essa arquitetura interna. Quando você usa a imaginação negativamente em relação ao futuro, você está usando as submodalidades de forma negativa, você está pondo imagens negativas. Memórias do seu passado, negativo. Você pode mudar ali o desenho, mudar o cenário, colocar um outro desfecho, um outro significado que te dê alívio, que te dê leveza, força. Tá? Outra técnica, a técnica do sono, do limbo do sono. Já falei essa para vocês. Mas tem uma variação. Ele fala para você formular uma frase que traduz a sua intenção com clareza. Traduz a sua intenção com clareza. É importante você começar com um verbo. Vamos supor, emagrecimento. Você cria uma frase ali para falar no seu subconsciente. Lembra, as frases, as declarações precisam ser no positivo. Você não pode usar a palavra não, porque a mente não entende o não. Por exemplo, não pense num Fusca azul. Você vai pensar no Fusca azul. Subconsciente não entende a palavra não. Tem que ser no positivo. Então você não pode falar, ó, não coma mais tal coisa. Você vai se conectar justamente com a coisa. Então o comando tem que ser emagrecer 10 quilos. Comer tais comidas.
Comer prioritariamente tais comidas. Entende? Tem que ser no positivo. Colocar a intenção com clareza. Sentir saciedade ao longo do dia. Tem que ser no positivo. Tem que se conectar com o estado final. A afirmação, a declaração precisa se conectar com o estado final almejado. E principalmente também como se fosse realidade. Por exemplo, a cada dia que passa, eu conquisto um corpo magro, um corpo leve, um corpo saudável. Cada vez mais eu me aproximo disso. Você já sente perto, já sente com você. Alguns exemplos ali, né? Aí, você pode muitas vezes acontecer com você que o padrão antigo fica voltando. O padrão antigo fica voltando. Quando o padrão antigo voltar, quando pensamentos negativos voltar, quando padrão de emoção anterior voltar, descancelado 3 vezes, estala o dedo 3 vezes para quebrar o padrão. E depois disso você dispara o pensamento e o sentimento oposto e já agradece por aquilo que você está buscando. Entende? Por exemplo, vem pensamento de escassez. Cancelado, cancelado, cancelado. Eu já agradeço pela prosperidade que está se encaminhando para mim. Já agradeço pela abundância que é meu direito divino. Pronto. Você já quebrou o padrão. Já disparou um outro tipo de sentimento. Aí ele até fala, as afirmações, utilize verdades da vida, utilize premissas. Por exemplo, Deus é puro amor. É uma verdade da vida, é uma premissa. Deus é puro amor. Então, como Deus é puro amor, Deus quer a minha prosperidade, a minha saúde, o amor para mim. Então, com base nisso, eu mereço o amor, eu mereço a prosperidade, e o amor, a prosperidade e a saúde se encaminham, se aproximam de mim a cada dia mais. Entende? Você coloca uma premissa, uma verdade em cima que cancela a sua crença limitante, que dribla a sua crença limitante e o padrão anterior. Isso é uma declaração adequada. Uma outra técnica que ele coloca aqui, técnica da luz divina. A gente usa muito na hipnose sistêmica. Eleva os seus pensamentos num processo de meditação e oração e sente você se conectando com a energia da saúde, por exemplo, se você precisa melhorar a sua saúde. Deus é pura saúde, Deus é harmonia, equilíbrio, e você eleva os seus pensamentos ao ponto de você sentir a vida, a saúde que emana direto do divino e simboliza isso numa luz da cor que vier para você. E sente isso como existente na realidade. E aí você traz essa luz e faz ela circular no seu corpo, na parte que você precisa. E transmitindo essa intenção de saúde, de harmonia, de equilíbrio, de paz, para a parte do corpo sua ali que precisa. Pode ser também prosperidade, pode ser amor. Né? Uma técnica muito importante também. Por que que funciona? Não só porque você
mobiliza a energia, mas porque o subconsciente funciona por meio de metáforas. O subconsciente funciona por meio de metáforas. E ao transmitir imagens, ao utilizar metáforas dentro de você, você mobiliza a inteligência da mente subconsciente. Entende? Ele traz um seguinte versículo bíblico lá que fala de quando você bate na porta, você é atendido. Aquilo que você pedir, você recebe. Isso é verdade. Só que aí nós precisamos refletir. O que é pedir? Pedir, quando se coloca aqui o ensinamento bíblico sobre isso, não é só a prece, por exemplo. É a forma como você vibra. É os seus pensamentos unidos com os seus sentimentos, com as suas ações, com as suas palavras, com todas essas técnicas que eu falei para você. Você entrar em ressonância é pedir no sentido desse ensinamento. Tudo aquilo, vamos por exemplo, traduzir esse ensinamento. Tudo aquilo que você entrar em ressonância, você irá atrair para a sua realidade. Por meio do poder da mente subconsciente e por meio do campo quântico da energia divina. Então, tudo aquilo que já aconteceu com você ou está acontecendo, existe um ponto de ressonância que está fazendo você trazer isso para a sua realidade. E esse ponto de ressonância pode ser liberado. E esse é um dos principais objetivos das terapias que a gente trabalha no Instituto, seja hipnose, constelação, apometria. Qual é a causa raiz? Na sua consciência, na sua energia, no seu emocional, nas suas crenças, no seu corpo, que está fazendo você ser ressonante com a realidade que você está vivendo. E se você corrigir essa ressonância, você atrai e cria e vivencia uma nova realidade. O universo tem essa matemática simples. Aquilo que você vivencia, você criou ou no passado e está colhendo isso agora, ou está criando agora. E aquilo que você quer viver no agora e aquilo que você quer vivenciar no futuro, você precisa já trabalhar na mudança dessa ressonância, na mudança do plantio. É a lei da semeadura. A lei da semeadura. Com base nisso, então, vamos ir para o nosso dia agora, finalizando essa live, com a aplicação dessas técnicas que foi citada para vocês e no nível do livre-arbítrio, no nível do comportamento, com bastante presença e bastante consciência, plantar as sementes, a semeadura que está alinhado com aquilo que queremos colher. Então, para finalizar essa live, posso contar com vocês para vocês ficarem em autoobservação, para que em tudo que vocês forem fazer no dia de hoje, vocês pensarem: qual é a minha semeadura positiva agora em relação a isso? O que eu posso fazer agora nessa decisão, nessa ação, que vai me aproximar dos meus objetivos? Que vai me aproximar dos meus objetivos. Nisso que eu vou fazer agora, como que é a melhor forma de eu agir, de eu plantar, que vai me aproximar dos meus objetivos, daquilo que é importante para mim? Conto com vocês, com esse tipo de pensamento em tudo que vocês forem fazer na vida de vocês agora. Em cada micro decisão conta.
Cada micro decisão conta em tudo. Desde você tomar a decisão se você vai tomar água ou não, o que você vai comer, o que você vai falar, se você vai estudar ou não. Cada micro decisão no dia conta. E você precisa estar com a sua mente com esse direcionamento para colocar a semeadura diária em cada micro comportamento daquilo que vai direcionar você para o seu objetivo e desescolher, que a Elaine colocou, aquilo que te afasta do seu objetivo. Desescolher aquilo que te afasta do que é importante para você e que vai te trazer felicidade duradoura e não prazer imediato. E não fuga imediata, conforto imediato só que gera sofrimento depois. Tá bom? Então, um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até mais. Até a próxima.